O grande índice de animais abandonados na cidade de Salvador é alarmante. Estima-se que somente de cães e gatos existem cerca de 100 mil convivendo lado a lado com a população, evidenciando falta de estrutura dos órgãos competentes em resolver o problema. Tínhamos uma cultura muito mais cruel que hoje, porque a carrocinha era um veículo institucionalizado pelo governo municipal. A prefeitura mantinha com o nosso imposto, com o dinheiro público, um veículo, equipamentos e servidores públicos para adentrarem nos bairros e capturarem esses animais e levá-los à morte, né, através da eutanásia. E temos informações de que muitos desses animais eram mortos a pauladas. Aqui na nossa cidade, em Salvador, os animais eram vistos como vetores de doença. E onde a população ligava e acionava a carrocinha, que era um veículo colocado através da Secretaria da Saúde do município, né, na pessoa do gerente do CCZ, iam nos bairros capturar esses animais. Mas isso não mais existe. Né? Nós, das entidades protetoras dos animais, entramos com ação contra a Prefeitura, contra a Secretaria de Saúde e o CCZ. Os seus gestores foram processados criminalmente justamente por conta disso, uma vez que os animais são tutelados pelo Estado e incumbe ao poder público respeito a esses animais e estabelecerem políticas públicas voltadas à atenção da saúde humana e animal. A carrocinha foi banida e hoje os animais não são mais capturados para a morte, para a matança, a eutanásia. Em contrapartida ao descaso dos poderes públicos, que lidam vagarosamente com a situação, existem pessoas que se dedicam de forma voluntária à proteção desses animais, e são elas que fazem a diferença, chamando a atenção da sociedade e contribuindo para a criação de políticas públicas para a causa animal. Amo a vida, amo as pessoas, que quando a gente trabalha com o meio ambiente, a gente trabalha pela saúde e vendo o amor que Deus nos deu à vida, é um dom muito nobre, é o dom da vida, né? Que Deus nos deu. E então, esse trabalho que eu faço é visando o amor à vida, amor à saúde, amor ao meio ambiente e tudo isso. Vários. Aí eu não tenho nem conta, né? Mas eu preciso até no fogo se for preciso para salvar uma vida, né? Seja de gente ou seja de animais. Nenhuma. Faz atrapalhar, entendeu? Uma escada que eu estava fazendo, foram me barrar, mas eu pedi um alvará e aí eu falei para eles que o trabalho que estava fazendo é um trabalho que a prefeitura não faz. Aí então eles acabaram cedendo pelo tempo que eu trabalhei na barroquinha, aí eles começaram a ver, aí viram que era um trabalho que não ia botar nada, aí eles me liberaram a fazer o trabalho que eu quisesse. De acordo com a Lei Municipal 5.504/99, os donos de animais são responsáveis pela manutenção do animal, proporcionando alimentação, higiene e alojamento, entre outras atribuições. E em caso de maus-tratos, configura-se crime, de acordo com o artigo 32 da Lei 9.605, sendo o infrator sujeito a pena de 3 meses a 1 ano de prisão. Mas o que vemos diariamente são animais abandonados quando estão velhos, doentes ou não servem para o trabalho, já que os seus proprietários os descartam. Hoje, o agressor, a pessoa que pratica o crime de maus-tratos contra animais, certamente ela irá responder com base no artigo 32 da Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. O artigo 32 da lei determina que o crime de maus-tratos é punível com uma pena de 3 meses a 1 ano e multa, entendeu? E, de certa forma, como a lei já existe para punir este tipo de crime, é importante uma comunicação à autoridade policial para que providências sejam tomadas, tanto para registrar uma queixa na polícia, como também para que a autoridade possa coibir no ato do flagrante, caso o crime seja praticado rotineiramente, continuadamente.
certo? Então, o que é que acontece? O titular desta ação é o próprio Ministério Público, o que significa também que a pessoa pode se dirigir a um juizado especial criminal e registrar uma queixa com base nos fatos e nos elementos probatórios em que dispõe, certo? Então, ao prestar a queixa, o próprio Ministério Público, porque trata-se de uma ação incondicionada, pública incondicionada, cuja titularidade é do Ministério Público, que tem a legitimidade de defender o meio ambiente, certo? Assim como todos nós também, mas na ação, ele que é o titular da ação, é o próprio Ministério Público por meio do seu promotor de justiça. Então, ele vai seguir com base em toda a história narrada e nos elementos probatórios, certo? Buscando-se a condenação ou a reparação do dano efetivamente praticado. Quais as principais doenças acometidas por animais abandonados nas ruas de Salvador e qual o risco à população humana? A gente tem o risco das doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos, que são chamadas zoonoses. Então, algumas zoonoses já foram diagnosticadas em Salvador. Por exemplo, a raiva, que é a principal, a gente pode dizer que é a mais perigosa delas. A leishmaniose, que é uma doença transmitida por uma picada de mosquito, o mosquito pica o cão infectado e pica o ser humano e pode transmitir também a doença. E outras doenças que são menos graves, né? Por exemplo, a lava migras cutânea e a lava migras visceral, que são transmitidas pelos vermes intestinais eliminados nos ovos, os vermes intestinais eliminados no ambiente. Então existe risco, existe, né? Desde uma raiva, uma leishmaniose, são doenças muito graves. Há doenças mais simples, como sarna sarcóptica, que vai dar só uma coceira urticária na pele, ou uma lavra migra cutânea ou uma lavra migra visceral, que tem menos problema, mas ainda assim são doenças que podem causar problema. Os animais, assim como os humanos, também podem desenvolver distúrbio no comportamento devido a traumas afetivos, como a perda do seu dono? Isso, com certeza. Os animais, de uns 5 a 6 anos para cá, a pesquisa sobre o cérebro do animal, principalmente os cães, tem evoluído bastante com a ressonância magnética. Então já tem pesquisa de ponta dizendo que eles têm realmente algo muito parecido com o que a gente chama de sentimento. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos em que viram que o cão eles tem mais carinho pelo dono do que pelo alimento dele em si. Então isso já não é mais um achismo, já não é mais uma opinião pessoal, é ciência. Partindo do princípio que eles têm sentimentos, seja ele da maneira canina, sim, eles podem se traumatizar com pancada, com estupro, que a gente ouve todos os dias histórias assim. O gato é um animal diferente, é uma outra espécie, é um animal semi-domesticado, está em convívio com o ser humano há muito tempo e ainda assim não foi domesticado, ele é semi-domesticado. Então ele é um animal mais arredio, mais arisco e ele vai evitar na rua, muito provavelmente, o contato com o ser humano. Então trauma existe. Tanto o cão, a gente já conhece várias doenças causadas por trauma, tendo inclusive animais que precisam tomar medicações específicas para diminuir os efeitos causados pelos traumas. E o abandono é um deles. A gente viu recentemente na televisão, inclusive, né? O cão sendo abandonado no meio da rua e aquilo é marcante, não tem como não ser. Ele vivia num lar e ele foi jogado na rua. Então acontece, a gente vê isso com muita frequência. E quais os principais sintomas assim? Normalmente, como é o comportamento desse animal? A gente tem sintomas relacionados ao cérebro, normalmente, que são o quê? Latir o tempo inteiro, uivar, andar em círculo, andar compulsivamente pela casa, morder, como a gente chama, do nada. Tá brincando, de repente ele parte para cima para morder. Eu tenho inclusive um paciente bem recente que sofreu um trauma automobilístico e hoje ele apresenta exatamente isso. Ele morde os donos de vez em quando, ele está sempre agitado. Então você vai ver agitação, que é muito comum, e agressividade de forma repentina. São esses sinais que são mais comuns. Quais as principais características e sintomas apresentados por animais de rua com doença neurológica? A gente tem na rua doenças diversas.
Os principais sinais a gente vê são normalmente sequela de uma doença específica, que é a sinomose, que é uma doença viral. Então, se for no geral, a gente vai ver em neurologia na rua a mioclonia, que é um tique nervoso que alguns animais adquirem depois de terem essa doença. Então, em geral seria isso, um problema motor, né, um tique nervoso, para que seja mais fácil entender que é a mioclonia. Mas a gente vê também mancar, arrastar o membro, convulsão, incoordenação, que é andar fora do eixo, agressividade, às vezes a gente vê excessiva por distúrbio cerebral. E muitas vezes a gente vê um cão ser atropelado na rua, um cão que já conhece a rua, porque ele está doente. Então, em geral, quando o animal não é mais de 1 ano, 2 anos de idade na rua, foi atropelado, a gente já tem que suspeitar que ele estava com uma doença antes e pensar numa doença neurológica. Porque ele sabe atravessar a rua normalmente, ele sabe a hora de fazer isso. E se ele estava, como a gente conversa mais coloquial, de bobeira na rua, provavelmente foi uma doença neurológica que gerou isso nele. Ou uma desidratação, uma anemia. Então, em geral, o que a gente vê na rua é o quê? Problema motor, relacionado à ataxia, manqueira, tremores, tiques nervosos. Muito provavelmente dessa doença, que é a sinomose, que é uma doença viral só dos cães, não é transmitida pra gente. E convulsão. Convulsão e agressividade, às vezes, também é visto. Quais as principais causas de deficiência neurológicas em cães e gatos abandonados? Em geral, a gente vê sequelas de traumas, principalmente na cabeça e na coluna, porque sofreu um acidente, a pessoa não tinha dinheiro para investir no tratamento e abandona. A hernia de disco também é muito comum, então o animal fica paraplégico e também é abandonado. A epilepsia, que é a doença mais comum nos cães, é uma doença às vezes difícil de tratamento, principalmente quando não é atendida por um especialista. Então o proprietário se cansa de ter um animal doente em casa e se assusta com isso e abandona. E em geral é isso. A gente vai ver muita hernia de disco, muito atropelamento, a epilepsia, que é uma doença não infecciosa, e as doenças infecciosas, como por exemplo a sinomose. A gente vê muito abandono por causa da sinomose, que é uma doença que atinge o sistema nervoso central, causa um dano severo e é eliminado na rua. O gato é mais comum as doenças infecciosas, que causam principalmente alteração motora. O gato não consegue mais caminhar, não consegue defecar, urinar direito, e vem, em consequência disso, as doenças relacionadas à bexiga. E isso dá muito trabalho para o dono também. Então, em geral, são doenças que causam problemas motores, que vão dificultar o cuidado geral com esse cão, e a pessoa realmente desiste e abandona. Existe predisposição de raça? Sim. Toda raça ela é predisposta a doenças específicas, inclusive a gente tem isso em tabelas. Tabelas e tabelas mostrando que tal raça vai ter um grupo específico de doenças. O cão mestiço, ele não está longe de perigo de ter uma doença específica. Ele tem menos chance de ter uma doença específica. Mas, por exemplo, hoje em dia a gente vê muito comumente na rua o Shih Tzu, que é essa raça oriental. O Shih Tzu é um animal que tem predisposição a hernia de disco e a epilepsia. Poodle, que foi um animal que há 5, 6 anos atrás era como o Shih Tzu hoje. Todo mundo tinha um Poodle branco e a gente atendia bastante. Poodle também tem predisposição a doenças específicas neurológicas, como a meningoencefalite granulomatosa, principalmente nas fêmeas mais velhas. Então sempre a gente vai ver isso. No animal de raça, você quando for adquirir um animal de raça, já que a gente está falando de abandono, procure saber qual é a raça, quais são as características, porque é muito comum a gente pegar um cão, achar que um cão é um urso de pelúcia e não é, depois que vem os problemas, ele ser abandonado. Então tomar muito cuidado com isso. Se tratando da rua, infelizmente a gente não aconselha ninguém, normal, leigo, tratar de pegar um cão, de ter contato com um cão ou um gato na rua com sinal neurológico. Porque o risco de se contaminar com o vírus da raiva é muito grande. Então a gente aconselha ligar para os órgãos responsáveis ou para as ONGs que trabalham com animais de rua, porque eles já têm um treinamento para isso. Então, lógico que incomoda, a pessoa quer fazer algo, mas é perigoso. É necessário usar luva, é necessário usar um jaleco, uma proteção. Porque o contato com a saliva de um cão ou um gato com raiva é o suficiente para adquirir a doença.
e é uma doença 100% letal. Só existe um caso no mundo, 2 praticamente, de cura e com sequela grave. Então, diante de um problema neurológico num cão ou um gato na rua, é melhor que se chame as autoridades. Desde que, por exemplo, se for um atropelamento e viu que machucou a coluna, aí sim, de repente, acalmar o animal e tentar removê-lo do local sem movimentar essa coluna e trazer para um veterinário. Mas vendo que ele está em um estado mental alterado na rua, é perigoso ter esse contato. Melhor chamar as autoridades que são responsáveis para isso. Existem casos de doenças que necessitem de sacrificar o animal? O sacrifício, na linguagem mais técnica, se chama eutanásia. Né? Eutanásia significa morte correta. Eu de correto, thanatos de morte. A eutanásia é polêmica, não tem como não ser, porque você está tirando a vida e, teoricamente, quem deu a vida não foi o técnico que está realizando aquele procedimento. Mas algumas doenças elas são muito graves e elas geram o que a gente chama, por exemplo, de encefalite, que é uma inflamação generalizada do encéfalo, incluindo o cérebro. E o animal ele entra num estado psíquico onde ele uiva, ele não reconhece mais os donos, ele fica agressivo em alguns momentos. E a gente faz vários tipos de tratamento e isso não tem como retornar. As convulsões são constantes e existe sofrimento. O cão ele tem uma função social, seja ela de trabalho na polícia, seja ela de trabalho no exército, seja ela de trabalho no campo, seja de só realmente fazer a companhia. A gente fala só, mas fazer companhia é algo essencial para a existência, às vezes, para algumas pessoas. Então, no momento que a gente percebe que o cão deixa de ter a função social dele e existe sofrimento, dor, a eutanásia é uma opção. Eu fiz pós-graduação, trabalhei em universidades onde eu era funcionário e eu tinha que fazer. Hoje a gente tem uma empresa e a gente seleciona muito cada paciente quando se trata de eutanásia. É uma conversa tida muito cautelosamente com o dono e depende muito de cada caso. Mas sim, em alguns casos existe a necessidade de abreviar o sofrimento. Quem decide isso é o dono. E em nenhum momento a gente induz isso para que ele tome essa decisão. A gente passa a parte técnica do problema e aí a decisão é toda do dono. Como tem sido o processo da Justiça da Bahia na defesa da causa animal? Nós temos aqui um poder judiciário que tem juízes que já compreendem a importância da causa animal, mas tem juízes que ainda precisam evoluir nesse aspecto do conhecimento. Mas, de um modo geral, nós temos conseguido as liminares de busca e apreensão de animais, como foi o caso dos animais do Circo Portugal. Né? Temos aí a juíza Ana Conceição Barbuda, que é uma juíza bastante consciente, que deferiu essa liminar do Circo Portugal. Nós fizemos a apreensão desses animais que sofrem tanto. Tivemos também a liminar deferida para a retirada dos animais da lavagem do Bonfim, Dr. Rui Brito, que teve uma postura com uma visão ambientalista, com uma visão social, de respeito à vida dos animais mesmo. E outros tantos casos do dia a dia, animais que sofrem no fundo de uma casa, nas lajes das residências e, assim, abandonados, inclusive, dentro dos próprios domicílios. E nós buscamos liminares, conseguimos retirar esses animais. Portanto, temos, graças a Deus, tido êxito nesse aspecto. E também as causas criminais. Os juizados criminais, especiais criminais, estão aí apreciando a notícia crime que nós encaminhamos para o juizado e para o Ministério Público, e os processos estão, de fato, fazendo parte da implantação de uma cultura de respeito à vida dos animais, os processos judiciais que o Poder Judiciário da Bahia tem contemplado. Como o senhor vê a receptividade da população com relação à causa ambiental? Ainda muito pouco, a população ainda é muito tímida. Eu recebo muitas críticas da população achando tem que cuidar do povo, tem que cuidar de gente, mas não é porque estou cuidando de animais que estou deixando de cuidar de gente.
Então as pessoas têm que entender esse lado, têm que participar mais, entender que os animais hoje é necessidade eles estarem bem cuidados, bem tratados. Eu espero que entenda mais para a gente conseguir respeitar aqueles animais que muitas vezes são tão maltratados por nossa sociedade. De certa forma, o desrespeito para com os animais reflete também para com as pessoas, os seres humanos. É importante que as pessoas vejam a questão ambiental não somente como um meio de continuidade à existência humana, porque todos somos interdependentes. Né? Não existe um animal fica de um lado, o ser humano do outro, não. Todos somos terrestres, né? Compartilhamos do mesmo planeta, do mesmo meio ambiente, então é importante as pessoas terem a consciência. Deus nos deu a vida, é um dom muito nobre, é o dom da vida, né? Que Deus nos deu. Eu acho que diria para as pessoas assim, tá todo mundo aqui vivendo no mesmo local, no planeta. E a gente criou um tipo de vida que a gente chama de sistema. Está todo mundo incluído nisso. E os cães e os gatos, mais especificamente que é o que eu trabalho, eles estão tentando se adaptar a isso que a gente criou. Se você quer adotar um animal, primeiro reflita sobre você mesmo. Pense se você é capaz disso. Se você é capaz de dar a ele qualidade de vida. Porque no fundo, o que todo mundo quer é isso. Qualidade de vida. Então, se você acha que você tem qualidade de vida e tem qualidade de vida para dar, adote. E pense sempre 2, 3 vezes antes de comprar um cão. Vai comprar? Compre. Mas compre sabendo que você vai comprar um cão que ele tem uma raça específica, tem doenças específicas. E que ele vai ser seu companheiro e você tem que ser o companheiro dele em qualquer hora. Então é mais ou menos isso. Se você quer ter um cão ou um gato, lembre que ele vai precisar de qualidade de vida assim como você quer também. E fazemos esse apelo, pedindo mesmo às pessoas, aos pais, aos responsáveis por seus filhos, por seus netos, né, por seus afilhados, que orientem essas crianças, esses adolescentes, para que eles saibam respeitar a vida dos animais. Porque respeitando a vida dos animais, eles vão ter valores morais para, na fase adulta, respeitarem também o próprio ser humano. Nós lutamos contra a violência. Nós queremos uma sociedade de paz. Sentindo cheiro.